Hoje a gente vai falar sobre isomeria. A isomeria é um fenômeno em que compostos orgânicos eles têm a mesma forma molecular, sendo diferentes. E o que seria essa forma molecular? Forma molecular é o que nos vai dizer a quantidade de átomos, de elementos que apresentam aquela substância. Então, novamente, duas ou mais substâncias vão apresentar a mesma forma molecular, mas sendo substâncias diferentes. Etimologicamente falando, isomeria significa partes iguais, em que iso significa igual e meros partes, partes iguais. Aqui eu trago duas substâncias para vocês, o 1-butanol e o éter etílico. Se vocês olharem a forma molecular dele, vocês vão ver que, olhem só, no 1-butanol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 átomos de hidrogênio. No éter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 átomos de hidrogênio. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E oxigênio? 1, 1. Então, eles apresentam a forma molecular C4H10O. C4H10O. Eles apresentam a mesma forma molecular. Eles apresentam a mesma quantidade de hidrogênio, mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de oxigênio. Mas eles são substâncias iguais? Não, não são. Veja que o primeiro é um álcool, álcool, e o segundo é um éter. Então, são substâncias diferentes e, por isso, eles apresentam propriedades totalmente diferentes. Mas a forma molecular são iguais. Então, isomeria é isso. Isomeria, novamente, é ter duas substâncias diferentes com a mesma forma molecular. Como as duas substâncias apresentam a mesma forma molecular e são diferentes, então elas são chamadas de isômeros. Então eu digo que o 1-butanol é isômero do éter etílico. E a isomeria ela pode ser classificada em plana e espacial. A isomeria plana ela diz respeito ao modo, à estrutura plana da molécula, em termos de tipo ramificado ou não, a orientação, no caso aí dos grupos funcionais, enquanto que a espacial ela vai nos dizer a orientação da molécula no espaço, que a gente vai entender um pouco depois. Então vamos lá, novamente. A isomeria plana, certo? Que ela no caso aí, faz referências à forma estrutural plana da molécula, ela pode ser dividida em cadeia, de posição, de função e metameria, que a gente vai estudar cada uma. E vocês vão prestar atenção que o nome da classificação ela já dá uma dica da isomeria a que constitui. Então vamos lá. Aqui eu trago a isomeria de cadeia. Então a isomeria de cadeia faz referência àqueles isômeros que apresentam cadeias químicas diferentes. Vejam só, no exemplo 1, eu tenho duas substâncias que apresentam a forma molecular C4H10. Se vocês contarem aqui a quantidade, olha só, 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 5, 7, 10 hidrogênios. E aqui também vou ter a mesma coisa. Então, qual é a diferença de umas para duas? Ou elas são substâncias iguais? Elas não são substâncias iguais. A diferença está na cadeia carbônica dela. Na primeira, eu tenho uma cadeia normal. Olha só. E na segunda, eu tenho uma cadeia ramificada. Certo? Então, elas apresentam a mesma forma molecular, mas possuem cadeias químicas diferentes. No exemplo 2, eu tenho duas substâncias também. Certo? E ambas apresentam forma molecular C5H10, ou seja, apresentam 5 carbonos e 10 hidrogênios. Qual a diferença de uma para a outra? Nesta primeira, eu tenho uma cadeia aberta e na segunda eu tenho uma cadeia fechada. Pode ser isso? Pode. E tem outra também. Aqui eu tenho uma insaturação, olha só, uma ligação dupla, e aqui eu tenho uma ligação, apenas ligações simples. Então é outra diferença, tá? Então veja que a diferença destes isômeros está na cadeia carbônica, a estrutura da cadeia carbônica. Então isso daí é chamado de isomeria de cadeia carbônica. Primeiro isomeria que a gente vai ver hoje. A segunda vai ser de posição, que vai ser aquela que os isômeros eles vão ter na cadeia carbônica a posição dos ligantes
das duplas ligações, ligações em posições diferentes, certo? Olha só no exemplo 1. Eu tenho duas substâncias, esta e esta aqui. Ambas apresentam a forma molecular C3H8O, ou seja, elas apresentam 3 carbonos, 8 hidrogênios e um oxigênio. Estão aqui. Qual a diferença de uma para a outra? Posição dos ligantes, certo? E quem são os ligantes? OH, OH. Então, isso aqui são esses meus ligantes. Veja que na primeira substância, a hidroxila ela está no carbono 1, certo? Ela está na posição 1. E no segundo exemplo, certo? Na segunda substância, a hidroxila está no carbono 2, 2. Ou seja, a posição dos ligantes da hidroxila foi que mudou. Na primeira substância, a hidroxila está no carbono 1 e na segunda substância está no carbono 2. Tá? Então, a diferença de uma para a outra aí é a posição da hidroxila. No segundo exemplo aqui, olha só, eu tenho outras duas substâncias. A primeira apresenta forma molecular C4H8 e a segunda substância, ela apresenta forma molecular C4H8 também. Elas são substâncias iguais ou são diferentes? Elas são substâncias diferentes. Como que eu sei? Olha só, eu tenho uma insaturação, certo? Então, ligação dupla. Ligação dupla. Mas onde que está a ligação dupla? Na primeira substância aqui, a ligação dupla está no carbono 1, enquanto que na segunda substância, a ligação dupla está no carbono 2. Então, o que foi que mudou? Qual a diferença de uma para a outra? A posição da ligação dupla. No exemplo 1, as substâncias são diferentes por causa da posição da hidroxila, das ligantes. No exemplo 2, a diferença das substâncias está na posição da insaturação, da ligação dupla. Tá? Então, isso daqui é chamado de isomeria de posição, que é quando eu tenho substâncias com formas moleculares iguais, mas que apresentam a posição dos ligantes, ou de dupla ligação, tripla ligação, em lugares diferentes da minha molécula. E a gente vai para a terceira classificação, certo? De isomeria plana, que vai ser a difusão. A difusão faz referência às substâncias que apresentam funções químicas diferentes. Elas vão apresentar a mesma forma molecular, mas elas são de substituição de funções químicas diferentes. Por exemplo, no exemplo 1 aqui, eu trago duas substâncias. A primeira apresenta forma molecular C2H6O, ou seja, tem 2 carbonos, 1, 2, 6 hidrogênios, 3 com mais 2, 5, mais um 6, e um oxigênio. Na segunda, ela também apresenta a mesma forma molecular, C2H6O, certo? 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Então, qual a diferença de uma para a outra? A função química. Elas apresentam funções químicas diferentes. Como aqui eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, eu tenho um álcool, né? Então aqui eu tenho uma função química orgânica álcool. Enquanto que nessa substância eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos, eu tenho aí um éter. Então, um é álcool, o outro é éter. Duas substâncias químicas diferentes. Aliás, isso. Duas funções químicas diferentes. Tá? Então, a diferença delas é a função orgânica. No exemplo 2, eu tenho essas 3 substâncias. Olha só, 3 substâncias químicas. Todas elas apresentam a forma molecular C7H8O. Certo? Todas elas apresentam essa forma molecular. Mas elas são iguais? Não. Qual a diferença? Aqui, olha só, álcool aromático, né? Que eu tenho aqui a hidroxila ligada ao carbono saturado, eu tenho um álcool. Olha só essa outra, eu tenho um éter. Por quê? O oxigênio entre 2 carbonos novamente. Tem um éter. Nesta outra, eu tenho um fenol, que é o hidroxila ligado aí a um anel aromático. Eu tenho um fenol. Ou seja, essas 3 substâncias, com a mesma forma molecular, apresentam todas elas funções químicas diferentes. Então, aí eu tenho a isomeria de função, que é quando eu tenho substâncias químicas com a mesma forma molecular, mas que apresentam funções químicas diferentes. Aqui eu tenho outras de funções, certo? Olha só.
eu tenho aqui o aldeído, eu tenho a acetona, apresenta também a mesma forma molecular, mas com funções químicas diferentes. Eu tenho aqui o ácido e um éster, certo? Olha só, C3H6O2, no caso eles têm a mesma forma molecular, mas também são de funções químicas diferentes. Então, elas apresentam mesma forma molecular, funções químicas diferentes. Existe um caso particular, certo, de isomeria de função, em que os dois isômeros eles ficam em um equilíbrio dinâmico. E esses equilíbrios dinâmicos, essa outra função, certo? Ela é mais comum entre um aldeído e um enol, e cetona e um enol. Lembrando que o enol é aquela função orgânica que eu vou ter uma hidroxila, OH, ligada a um carbono insaturado, certo? E como que ocorre esse tipo de isomeria, certo? Que ela é chamada exatamente de tautomeria. Como é que ela ocorre, essa tautomeria? Basicamente, olha só, eu tenho aqui um aldeído, certo? Como é que eu sei que é um aldeído? Carbonila, certo? Ó, carbonila aqui no final da cadeia carbônica. Então, a carbonila vai acontecer o seguinte, aqui, essa ligação dupla, ela se rompe. Quando ela se rompe, ela vem para cá, para esse outro carbono. O elétron daqui, ela passa para esse carbono aqui. Então, essa ligação dupla é como se ela se deslocasse para cá. E esse oxigênio passa para o oxigênio. É isso que acontece aqui, olha só. A ligação dupla, ela se rompe, a ligação dupla se rompe, e aquele elétron ele passa para esse outro carbono aqui, para esse aqui, formando uma nova ligação dupla. E esse oxigênio, ele sai, ele se desloca para onde? Para o oxigênio. Então, ele se torna aí uma hidroxila, tá? Então, esse daí é chamado de tautomeria, que é exatamente esse deslocamento que acontece aí. A ligação dupla se rompe, formando uma nova, certo? No carbono, para o outro carbono vizinho. E o que estava no carbono vizinho, ele se desloca e se liga ao oxigênio, formando uma hidroxila. Então, isso daí é chamado de tautomeria. São isômeros, certo? De tautomeria, o aldeído e o enol, nesse caso aí. E olha só novamente, a tautomeria no caso aí da cetona, certo? Como é que eu sei que é uma cetona? A carbonila, C-O, ligada entre carbono, certo? Então, como é que acontece? Novamente, a ligação dupla se rompe, essa ligação dupla aqui que está ligada entre o carbono e o oxigênio, ela se rompe. Quando ela se rompe, aquele elétron que estava aqui, o elétron, ele se desloca para esse daqui, para esse carbono vizinho. E isso faz com que ele crie uma nova ligação dupla. Neste momento, esse aqui, no carbono vizinho, ele vai e se liga ao oxigênio, formando aí uma hidroxila. Olha só. Então, ele forma aí um enol. Novamente, como é que é um enol? Hidroxila ligada a um carbono insaturado, certo? Então, aí eu tenho novamente uma tautomeria. E a última que a gente vai ver hoje vai ser a metameria, que pode ser também conhecida como compensação, isomeria de compensação ou metameria, que é exatamente aquela em que os isômeros diferem na posição do heteroátomo, tá? Então, vai ter que lembrar um pouco e ter pouco cuidado de não confundir com a disposição. A disposição faz referência aos ligantes, certo? Ao lugar, a posição aí da ligação dupla, da ligação tripla ou dos ligantes. A metameria, ela é específica para a posição dos heteroátomos. E o que é o heteroátomo? Novamente, o heteroátomo vai ser aquele elemento diferente do carbono que vai estar no meio da cadeia carbônica. Onde ele está presente aqui, olha só, o oxigênio na cadeia carbônica. O oxigênio entre aí os carbonos, na cadeia carbônica. Então, aí eu tenho o heteroátomo. Tá? Lembrando que o heteroátomo não é apenas o oxigênio, ele pode ser outro elemento, nitrogênio, enfim. E aqui eu trago no exemplo 1 essas duas substâncias. Ambas apresentam a forma molecular C4H10O. C4H10O. 1, 2, 3, 4, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 5, 7, 10. 3, 5, 7, 10. 10 hidrogênios e um oxigênio. Ou seja, ambos apresentam a mesma forma molecular. Mas olha só, onde está o heteroátomo na primeira substância? Ele está no carbono 1, certo? E na substância 2? 1, 2 está no carbono 2. Então,
A diferença dessas duas substâncias é que em uma o heteroátomo está no primeiro carbono e na outra o heteroátomo está no segundo carbono. Então isso daí é chamado de isomeria de metameria, que é exatamente quando eu tenho aí a posição dos heteroátomos diferentes, tá? Então essa aí é a isomeria de metameria. E aqui eu trago outros exemplos, olha só. No exemplo 2, o C4H11N. Então, quem seria aí, no caso, o heteroátomo? O nitrogênio. Veja que o nitrogênio ele está no meio da cadeia carbônica. Então, aí ele é o heteroátomo. E olha só, na primeira substância, o nitrogênio está no carbono 1, enquanto na segunda substância está no carbono 2. Então, novamente, a metameria diz respeito à posição do heteroátomo na minha molécula, minha substância. Então, vamos resolver alguns exercícios. A primeira questão fala o seguinte: os dois compostos, ele dessas duas substâncias aqui, demonstram que causa de isomeria. Eu tenho que lembrar que para ser isômeros, as substâncias precisam ter a mesma quantidade de elementos, certo? A mesma quantidade de átomos. Então, vamos conferir. Nessa primeira eu tenho 6 hidrogênios, eu tenho 2 carbonos e um oxigênio. E nessa segunda substância, tenho 3, 5, 6 hidrogênio, confere, 2 carbonos e um oxigênio. Então, ambas apresentam a fórmula molecular C2H6O, certo? Mas qual a diferença de um para outro? Veja que nessa primeira substância, o oxigênio ele está entre carbonos, certo? Logo, ele é um éter. E nessa segunda substância, o oxigênio ele está ligado a um hidrogênio, logo é uma hidroxila. E como a hidroxila está ligada ao carbono saturado, se trata de um álcool. Ou seja, uma é éter e a outra é álcool, funções químicas diferentes. E qual a isomeria que fala sobre ter funções químicas diferentes? A isomeria de função. Então, a alternativa dessa questão aqui é a D, de função. Na segunda questão, ele fala o seguinte: o equilíbrio, e ele dá a reação química, pode ser chamado. Lembra que quando a gente fala de equilíbrio, só pode ser uma isomeria, que é exatamente aquela que fala que acontece principalmente em casos de aldeído, ienol e cetona e enol. E olha só aqui, eu tenho uma cetona, tá? E deste outro lado da reação, eu tenho um enol. Então, isso aqui se trata de uma isomeria de tautomeria. Certo? Isso aqui é uma reação, isso aqui é uma isomeria de tautomeria, alternativa B, tá bom? E essa questão é interessante porque ela não dá outra isomeria. Olha só, reação de ácido base não é isomeria, ressonância não é isomeria, reação de oxidação não é isomeria, hidrólise também não é isomeria. Ela só me dá uma opção, que exatamente é a resposta correta, a tautomeria. Então vamos lá continuar. A terceira questão ele fala o seguinte: o ciclobutano e o but2eno são isômeros. Então vamos lá abrir essa molécula. Então, abrindo essa molécula, eu vou ter essas duas estruturas aqui, o ciclobutano e o but2eno. 2eno, certo? Quer dizer que eu tenho aí uma ligação dupla, no carbono 2. E essas duas moléculas, se eu contar a quantidade de carbono e hidrogênio, eu vou ter C4, certo? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênio, então C4H8. A mesma fórmula molecular. A mesma fórmula molecular. Tá? Então, se trata de isômeros. Então, qual a diferença de uma estrutura para outra? Qual a diferença de uma substância para outra? Exatamente a cadeia carbônica. Por quê? Olha, aqui eu tenho um ciclo, tenho uma cadeia fechada, e aqui eu tenho uma cadeia aberta. Então, qual a diferença delas? A cadeia carbônica. Logo, é uma isomeria de cadeia. Tá bom?